Dê um glória. Ixi, meu pai, nem aqui vocês dão um amém rápido. Ligeiro. Olha, o Igor já deu. Ô, glória. Só por causa disso ele vai ganhar agora o prêmio. O prêmio era embutido, né? Agora eu vou dar o prêmio pro Igor. Que só o Igor respondeu mais rápido, amém. Uma caixa de bombom vai ganhar agora o Igor. Só porque respondeu vai ganhar uma caixa de bombom, né? Eita glória. Não, Igor, pode dividir com ninguém não, que ninguém respondeu, foi só você. Ah, poxa, velho. Meu amigo, pesado, hein? É, tá vendo? Não responde e quer levar a caixa de bombom junto com você. Tá. Gente, é o seguinte. Eu vou demorar muito não. Vou tentar no máximo uns 30 minutos, beleza? Pra não cansar muito. Mas conseguir falar tudo que eu quero falar aqui. E no final vamos tentar juntos a gente preparar algo, beleza? Mas tá gravando aí, Anthony? Bota aí pra gravar que é que nem live. Vamos gravar que quando você disser aí tá gravando a gente começa. Deixa a glória. Não, eu vou começar e você bota pra gravar. Pronto, vamos embora. É o seguinte, a gente falou já nas outras aulas sobre dicas de como pregar, a gente falou de várias formas de como a gente preparar mensagens. Eu já falei lá na igreja, quando a gente estava fazendo na igreja, eu falei sobre duas formas de preparar mensagens, dois tipos de mensagens, dois tipos de pregações. Eu falei sobre o tipo de pregação, que é a pregação temática, e eu falei sobre a pregação textual. Então, só para colocar isso no coração de vocês, para vocês entenderem melhor. Um resumo: o que é a pregação textual? É aquela que eu tiro diretamente do texto. A mensagem vem diretamente do texto. Os tópicos da palavra vêm diretamente do texto. Como assim? Por exemplo, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O que seria um sermão textual desse versículo? Eu teria que preparar uma mensagem explicando cada uma dessas frases, colocando elas como tópico. Ou seja, eu ia começar tipo assim: é, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí eu ia falar sobre isso, o povo que se chama pelo meu nome. Aí falar se humilhar, o que é se humilhar? Eu ia explicar, eu ia passar isso para as pessoas. E orar, entendeu? Tipo assim, o autor do texto ele está dizendo que o povo que se chama pelo nome de Deus, ele tem que se humilhar, ele tem que orar, ele tem que buscar a face de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu ia explicar cada coisa dessa. Isso seria um sermão textual, que é tirado totalmente do versículo com os tópicos. Já prontinhos. Seria isso. O sermão textual, só um resumo que eu estou dando, que isso aí a gente já viu. E o sermão textual, ele é tirado totalmente do texto, com os tópicozinhos, beleza? Então, tipo assim, os tópicos vão vir exatamente dos versículos. Então, eu posso falar desse, eu posso falar do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, eu vou explicar cada um dos tópicos. O bem-aventurado, quem é que é bem-aventurado? Vamos dizer que eu estou pregando sobre isso. Então, eu vou chegar e vou dizer, ó, gente, bem-aventurado é aquele que faz isso aqui, ó. O que é bem-aventurado na Bíblia? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. O que significa a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado significa muito feliz. Então, a Bíblia diz que muito feliz, muito bem-sucedido são as pessoas que fazem o quê? Eu vou explicar, vou pregar sobre isso. Esse é um sermão textual. Ele está ali, ele está destrinchado, ele vem pronto. Eu só preciso transmitir. Eu só preciso pegar ele e transmitir. Então, tipo assim, eu vou falar, não, eu não vou falar nada além disso. Eu vou falar do homem que não anda no caminho dos pecadores. Eu vou explicar isso.
não se detém, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí primeiro eu vou falar que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, não se assenta à roda dos escarnecedores. Ou seja, eu vou explicar tudo isso. Então, esse vai ser um sermão ou uma pregação textual. Beleza? Só tô falando isso aqui para recapitular para vocês. O segundo tipo de mensagem que eu mostrei para vocês se chama sermão ou pregação temática. Porque se na pregação textual você vai tirar os tópicos diretamente do texto, na pregação temática, não. Na pregação temática, você vai tirar do tema. Então, você vai escolher um tema. Por exemplo, vou pregar sobre perdão. E todos os tópicos que eu tirar, tudo aquilo que eu vou desenvolver no, na mensagem vai ser exatamente desse tema. Então, tipo assim, eu primeiro vou escolher o tema e depois desenvolver através do tema a minha mensagem. Já a textual é diferente, você tá entendendo? A textual ela vem pronta. Ela vem pronta da Bíblia. Então, só vou pegar na Bíblia e vou explicar o que está explicitamente na Bíblia. E aí a gente entende que a temática, eu vou pegar um tema e eu vou separar o tema e eu vou escolher os tópicos do tema e a textual eu vou pegar exatamente prontinho como está na Bíblia. Só que aí eu expliquei essas duas, só que são três. E a terceira é que eu quero falar hoje para vocês. Beleza? Quem tá aí, dá um amém aí. Dá um amém aí. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus aí. Aleluia. Amém. Amém, amém, amém. E glórias. Amém, glórias. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Vocês já conseguem explicar isso numa aula? Então, vocês estão entendendo. Vocês são fé. Beleza? Então, é o seguinte. Como é que funciona, ok? Como é que funciona o sermão, o outro? A outro tipo de pregação. Porque uma é a textual e a outra é a temática. Qual é a terceira? A terceira é a pregação expositiva. Expositiva. Pregação expositiva, do que se trata? A pregação expositiva talvez seja a mais complicada, talvez seja a mais difícil de se fazer. Porque se a textual vem pronta e a temática você tem mais liberdade, a expositiva você vai ter que pegar a Bíblia, você vai ter que ler a passagem e você vai, tipo assim, tentar extrair da melhor forma aquilo que Deus quer falar através daquela passagem. Então, a pregação expositiva, ela vai pegar geralmente uma história da Bíblia, ou um acontecimento, e ela vai seguindo o acontecimento enquanto você está falando verdades bíblicas sobre aquela passagem. Então ela não vai ser limitada a você fazer o tópico pelos versículos, não. Você vai interpretar o texto, e interpretando o texto, você vai falar o que Deus está falando com você através daquele texto. Essa é a mensagem expositiva. Você vai se aprofundar na palavra e você vai exatamente dizer o que Deus está falando com você. Velho, é incrível, porque Deus ele pode falar várias coisas. Deus ele pode falar diversas coisas com um único texto. Eu já preguei textos, tipo assim, o mesmo texto 5 vezes pregando mensagens totalmente diferentes uma das outras, sem usar nada do que estava. Por quê? Porque a pregação expositiva, ela dá essa liberdade de você entender a verdade sobre o texto, de você entender o que Deus está querendo falar com você naquele momento. Às vezes você vai focar em um tema, em um assunto dentro do texto, daquilo que você está lendo, de um acontecimento. Depois Deus vai te levar a focar em outro. Essa é a mensagem expositiva. Ela dá mais liberdade, mas ao mesmo tempo ela é mais complexa. E dentro da mensagem expositiva existem duas palavrinhas difíceis. Eu vou falar e você vai tentar escrever aí. Não, vocês vão ficar com medo, né? Pra não errar. Mas, ó, eu vou dizer. Duas palavrinhas difíceis que eu vou explicar o que significa, ok? São termos técnicos, mas eu quero passar isso para vocês entenderem.
É a exegese e a eisegese. São duas coisas. Exegese e a eisegese. E eu vou explicar o que significa. Eu consigo escrever aqui? Vou explicar, eu vou escrever para vocês aqui. É a exegese e a eisegese. É duas irmãs gêmeas. Mas é assim, uma coisa é totalmente o antônimo da outra. Vocês estão entendendo? São duas coisas parecidas, mas tipo assim, é uma coisa totalmente contrária da outra, tá? O que é a exegese? Vou explicar o que é a exegese, só para vocês entenderem. A exegese é você chegar no texto, você lê o texto da Bíblia, você pega verdades sobre aquele texto. Por exemplo, você vai pesquisar para quem foi direcionado o texto, o que ele estava querendo falar, o autor, e você dali, o seu compromisso é tirar verdades bíblicas sobre o texto. Então você vai se compromissar em estudar e fazer a exegese, que é exatamente pegar o melhor, pegar o que significa, o significado do texto que você está lendo, do versículo, da história. Essa é a exegese. Só que a exegese é justamente o que muita gente faz. Porque a exegese vai dar um pouquinho de trabalho de você fazer. Porque você vai ter que orar, você vai buscar a Deus, você vai ter que ler, você vai ter que pesquisar, vai ter que procurar em outros lugares. A exegese, não. A exegese é você pegar um texto bíblico e fazer várias invenções em cima dele. É você pegar uma passagem bíblica e agir de uma forma emotiva, criativa até, em cima dele, mas falando aquilo que você acha que você pensa. Então tem muita gente que vai preparar uma mensagem expositiva e ao invés de falar aquilo que Deus está falando, ela fala o que ela quer falar usando o texto. E esse tipo de pessoa, ela está fazendo exegese do texto. Beleza? Ela está fazendo exegese do texto, ou seja, ela está falando de algo que o texto não significa. E quando ela faz isso, o que, é que ela está fazendo? Ela está é, caminhando para longe do real entendimento do texto. E nessa exegese é assim que várias doutrinas erradas são feitas. É assim que várias, por exemplo, que várias seitas são criadas, que várias heresias foram criadas, de pessoas que não se atentaram em, tipo, se aprofundar na Bíblia, mas quiseram usar a Bíblia como uma manipulação daquilo que elas queriam passar para as pessoas. Então, tipo assim, você vai ver, por exemplo, que a igreja primitiva era uma igreja que pregava de uma forma bíblica. Era uma igreja que pregava a doutrina de Cristo, a igreja que não fugia do evangelho, a igreja primitiva. Mas quando você vê a evolução da igreja mais na frente, você vai ver lá Constantino, o que é que acontece? O que é que acontece? A história diz que Constantino, ele vira cristão e ele diz assim: agora todo mundo, todo o reino de Roma vai ser cristão. Então, acabou que se tornou um cristianismo forçado. Todo mundo era obrigado a ser cristão. E é aí que nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. De algo errado que eles fizeram. Eles obrigaram as pessoas a serem cristãs. E Cristo não obriga ninguém a ser cristão. Cristo, ele dá a oportunidade de nós aceitarmos o Evangelho. O Evangelho. O que a Bíblia diz? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Geri, mas aí não estou vendo muita saída não, porque se eu crer, você é salvo, se não crer, você é condenado. Sim, mas você pode escolher não crer e ser condenado, ou não acreditar na condenação. Não é assim que o mundo vive hoje? Muita gente. Então, o que aconteceu? Quando Constantino ele decretou que todo mundo seria cristão, nasceram os cristãos nominais. O que são os cristãos nominais? Eram aqueles que diziam que eram cristãos, mas não sabiam nada de Cristo e nem do Evangelho. Então, o que a Igreja Católica faz?
como ela vê que o poder religioso ele manipula muito bem as pessoas, porque se você fala em nome de Deus, cara, você tem um poder muito grande em suas mãos. Você pode manipular as pessoas da forma que você quiser. E naquela época, a Bíblia, ela não era, é, como é que eu posso dizer, acessível para todos. A Bíblia, ela tinha poucas traduções. Ela era traduzida para o latim, ela era traduzida apenas para o grego e para o latim, e não tinham oportunidade, todo mundo que era cristão ou queria ser cristão, não tinha oportunidade deles lerem a Bíblia, não tinha oportunidade deles entenderem se o que o Papa ou o padre estava falando era verdade. Então, esse era o grande problema daquela época. Por quê? Porque os padres e a Igreja Católica começaram a fazer uma exegese bíblica. Eles começaram a fugir totalmente do que a Bíblia estava falando e levar tudo para uma manipulação daquilo que ia agradar a eles. Então eles começaram a fazer isso, manipular o povo de Deus para que eles pudessem, não todos, viu gente? Não todos os padres, porque vai ter freis e padres que se destacaram para lutar contra isso, como o Agostinho, que o pessoal transforma em santo, mas você vai ver que o Agostinho foi uma pessoa que foi um padre que ele realmente pregava o evangelho. E a história ela fala isso. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, é justamente sobre isso. Uma mensagem, quando a gente pega uma pregação e a gente quer manipular para nós, a gente vai conseguir. Vocês estão entendendo? Mas isso é errado. É errado. Tem muita gente fazendo isso hoje. Aí o que acontece? A Igreja Católica fez isso por muito tempo. Aí começou a pregar que para você chegar no céu, você tinha que é, comprar as indulgências, você tinha que pagar as indulgências. Então, você comprava terreno do céu, você pagava tipo, com propriedades para se arrepender dos seus pecados e ir para o céu. Então, tipo, isso é uma coisa terrível. Mas eles se pegavam da Bíblia, dos textos bíblicos, para tentar manipular da forma que eles queriam. Tem muita gente que faz isso hoje, até hoje. Tem muitas pessoas que fazem isso, muitas igrejas que fazem isso. Vão pegar do texto bíblico exatamente para manipular para o seu bel prazer. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque a Bíblia é uma verdade muito poderosa que transforma, o Evangelho transforma. Mas não é para a gente se promover, não é para a gente se aparecer, entendeu? Não é para a gente ganhar nada nisso. O que a gente ganha é aquilo que Deus tem para nós. É aquilo que Deus faz na nossa vida. Então, pô, aí vocês dizem, gente, mas você está falando da igreja católica. Mas não é, se você para hoje, você vai ver que hoje é a mesma forma, ou até pior, em alguns outros tipos de abordagem da Bíblia. Você vai ver que é da mesma forma ou até pior. Porque você vai ver pessoas que pregam o evangelho de uma forma errada. Você vai ver pessoas que, tipo assim, vou dar um exemplo aqui para vocês. Existe um evangelho que o pessoal tem chamado de evangelho coach, que é justamente essa mensagem que vai melhorar a sua vida, que vai ser uma mensagem de autoajuda, que vai ser uma mensagem que. É porque, tipo assim, velho, pro coach, todo mundo tá desgraçado e todo mundo precisa melhorar de vida, tá ligado? Sua vida está horrível e eu tenho a solução. Você precisa vencer. Você precisa crescer. Você precisa chegar em algum lugar. E Deus, ele vai. Tá entendendo? Então, tipo assim, às vezes, quando a gente exagera nisso e a gente fala o que Deus não fala, a gente tá fazendo isso para manipular as pessoas a acreditarem naquilo que a gente quer que eles acreditem, pra, tipo assim, chamar a atenção delas para nós e não para a palavra e não para o evangelho. E a verdadeira palavra do evangelho ela não chama atenção para nós, ela chama atenção para Cristo. Ela chama atenção para a cruz, ela chama atenção para a obra redentora do Espírito Santo. Então a gente precisa entender isso. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo aí diz amém. Dá um amém? Estou falando. Estão me ouvindo? Direitinho? Dá um amém aí, galera. Amém. Vocês estão me entendendo?
Se vocês não entenderam alguma coisa, diga aí que diz assim, não entendi ou entendi. Vocês estão me entendendo? Então, tipo assim, é, para vocês entenderem melhor, vocês entenderem melhor, vamos lá. Pra vocês entenderem de uma forma melhor, beleza? Beleza? É o seguinte, até hoje as pessoas pegam os textos bíblicos e elas tentam manipular eles para o seu próprio prazer. Então você vai ver muito isso acontecendo. Você vai ver isso em igrejas que são totalmente desestabilizadas. Então, tipo assim, você vai chegar em mim e você vai dizer assim: Gerinho, eu vi uma igreja que a galera rodava, que a galera, sabe, fazia os reteté maluco lá, que parecia macumba. E, tipo assim, você pode até pensar: tipo, por quê? Como é que eles fazem isso e como é que eles se sustentam nisso? Como é que eles se sustentam nisso? Eles pegam um texto da palavra e eles usam ele para dizer que para dar liberdade para aquilo que eles estão fazendo. Quer dizer que o texto fala aquilo? Não. Quer dizer que eles pegam isso para poder justificar o que eles estão fazendo. Beleza? E isso é errado. Quando a gente está fazendo uma pregação expositiva, a gente precisa entender o texto. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa entender o que Deus quer falar com as pessoas. Então, não adianta eu querer tirar uma interpretação minha do texto. Eu preciso entender o que Deus quer falar através do texto para mim. Eu preciso entender o que Deus quer falar através daquilo. E não o que eu acho que é bom ou o que eu acho que é melhor. Porque assim a gente se perde no que a gente está fazendo. Então, a gente precisa fazer o certo. Precisa fazer uma forma certa. Então, o texto expositivo, ele vai pegar um texto, uma história, e ele vai decorrer aquela história explicando as verdades bíblicas sobre aquilo. Ele vai fazer isso. Então você vai ter que garimpar, você vai ter que se esforçar mais, você vai ter que cavar bem fundo para poder encontrar cada verdade daquilo que Deus está falando. Você vai fazer isso para que você possa conseguir trazer à tona, trazer para as pessoas tudo aquilo que Deus quer falar, beleza? Então vamos fazer o seguinte, para todo mundo participar e entender e a gente entender melhor o que é uma pregação expositiva, eu vou pedir a ajuda de vocês, tá bom? O que vocês vão fazer agora? Vamos entrar no consenso aqui e a gente vai escolher uma história bíblica, ok? Falem de um personagem bíblico que vocês gostam, que tem uma história que vocês gostam muito. Alguém fala aí, podem falar. Qualquer personagem bíblico, tá bom? Ou uma história específica. Falem aí, escrevam aí, vá. Personagem bíblico que eu gosto. Digam aí. Algo, vou esperar aqui. José. José é um. Beleza. José. Alguém tem outro? José ou Davi? Dois votos em José e um em Davi. José ou Davi? Dois votos em José e um em Davi. Beleza. Alguém tem mais algum personagem bíblico que pra gente poder fazer um exemplo aqui? Pronto. A gente tem dois votos em José e dois em Davi. Vamos lá. E agora? Vamos decidir agora. José ou Davi? Dois votos em José e dois votos em Davi. Vamos escolher. Escolham aí um dos personagens que a gente vai tentar preparar algo aqui. Nesse momento. Nesse exato momento. É voto pra gente é, escolher um personagem da Bíblia e a gente vai tentar desenvolver uma pregação aqui sobre ele. Beleza? E eu vou explicar pra vocês que é uma pregação expositiva. José ou Davi? Vocês têm que desempatar aí. José ou Davi? Desempatem aí, escolham. Qual personagem vocês querem falar? José ou Davi? Davi. Mirela tá aí? Falta a Mirela. A gente tem três pro Davi e dois pro José. Três pra Davi, dois pra José. Meu Deus, velho. Tô falando tão calminho assim, que deu sono. Meu Deus. Ah, tá. José ou Davi? José ou Davi, Mirela, pelo amor de Deus. Escolhe.
José, 3-3. 3-3? Eu contei certo? É porque uma pessoa falou dois, né? Ah, sim, foi o Igor. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar. Vamos falar dos dois. Vamos falar dos dois. Vamos lá. José. Vamos começar em José? Se a gente fosse preparar uma mensagem expositiva sobre José, primeiro, primeiro, o que é que a gente precisava pensar? Qual parte da vida de José eu vou pegar? Ok? Vamos começar por José e depois a gente vai para Davi. Qual parte da vida de José eu vou pegar? Eu vou dizer eu vou falar quatro partes aqui, vocês vão escolher uma, beleza? Primeiro, os sonhos de José. Segundo, José na casa de Potifar. Terceiro, José na prisão. E quarto, José governador. Qual vocês escolhem? Escolha aí dessas quatro que eu falei. Tá? Primeiro, sonho de José. Segundo, José na casa de Potifar. Terceiro, José na prisão. E quarto, José governador. José na prisão. José na prisão. Carol votou em José na prisão. Vocês votam em que aí? Vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos participar. Prisão, prisão. Mais alguém na prisão? José na prisão, mais alguém? Governador. Você falou governador. Dois votos para prisão, um para governador. Anthony. Anthony Mirella, deem sua opinião. José na prisão. José na prisão. Peraí, alguém falou alguma coisa? O que foi que falaram? Meu Deus, eu não estava vendo. O 3. O 3 é o quê? O 3. O 3 é o na prisão. Beleza. Beleza, beleza. Entendi. Tá. Então, na prisão. Ok? Para eu falar de José na prisão, olha só. Olha só. Eu precisava ler, ó. Eu tô aqui em Gênesis 40, ok? Escuta o que eu vou falar agora. Gênesis 40, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Então, ó, a história me diz que dois homens foram presos junto com José. Quem foram esses dois homens? O copeiro de Faraó e o padeiro. Por que José foi preso? José foi preso porque fizeram uma acusação injusta sobre ele. A mulher de Potifar fez uma acusação injusta sobre ele, acerca dela, que ele tinha abusado dela, e na verdade ele não fez isso, mas acusaram ele injustamente. Por causa disso, agora ele estava na prisão. E agora mais dois homens chegavam na prisão: o copeiro e o padeiro. Ok? Aí eu digo assim, ó. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão, e ambos sonharam um sonho. Cada um sonha na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó: Meu Deus, eu lembrei de uma música. Que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José lhe disse: Não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. Certo? Olha só, eu li 8 versículos. Se eu tivesse que preparar uma mensagem sobre isso aqui, o que eu teria que entender? Primeiro, eu preciso entender o que Deus quer falar comigo através desse texto. O que Deus ele quer falar comigo? O que Deus ele tá falando através de tudo aqui que está acontecendo, ok? José ele estava preso injustamente. José ele estava vivendo um dos piores momentos da vida dele, porque ele estava ali e ele estava totalmente tipo assim
Eu imagino que ele estava no momento da vida dele que ele estava vivendo um momento talvez até de desesperança. Porque imagine uma pessoa que teve tantos sonhos de conquistar coisas e começar a viver injustiças desde o seu irmão até a mulher de Potifar, até chegar na prisão. Então a prisão foi um momento terrível da vida de José. Foi um momento onde ele sentiu muito. Ele ficou realmente assim. Eu imagino, e se imagine no lugar de José. Como José deve ter ficado lá. E aí, olha só, não, olha só a mensagem, olha só como é a mensagem positiva, certo? José estava lá. E aí aparecem dois homens, um copeiro e um padeiro. Os dois têm um sonho. Os dois contam os seus sonhos para José. E José dá a interpretação dos dois sonhos deles, porque Deus estava com José. Só que o que acontece? O sonho de um era um sonho que ia mostrar que ele ia sair da prisão e ia voltar a servir o rei. O sonho, que era o sonho do copeiro. O sonho do padeiro era um sonho que ia mostrar que ele ia morrer por causa da conspiração que fez contra o rei. Então, um dizia daqui a 3 dias você vai morrer e o outro dizia daqui a 3 dias você vai viver, certo? Só que o que acontece? Passam 3 dias e realmente o que José falou acontece. Só que imagine só, olha só, imagine só a mente de José na prisão, pensando que dois homens chegaram lá e aqueles que estavam lá e sonharam, tiveram seus sonhos realizados. Aquilo que Deus mostrou para eles aconteceu. E aquilo que Deus tinha mostrado para José há muitos anos não aconteceu. José estava vivendo na prisão e José ainda diz assim: copeiro, quando você voltar, que ele sabia, ele tinha certeza, ele dizia, quando você voltar lá em Faraó, você vai e você fala para ele sobre mim. Fala que fizeram injustiça comigo. José contou a história dele. Ele disse: eu não fiz nada de errado para estar aqui. Fala isso para Faraó. E sabe o que acontece? O copeiro volta para Faraó e se passam anos. Se eu não me engano, 2 anos. José preso. O copeiro, tudo bem, tá lá de boa. E José continua na prisão. Significa é que muitas vezes na nossa vida, muitas vezes, a gente vai ajudar pessoas a realizar os seus sonhos. Muitas vezes, Deus ele vai nos usar para mostrar para pessoas aquilo que vai acontecer com elas. Sendo que aquilo que Deus tem para nossa vida ainda não se cumpriu. Sendo que aquilo que Deus tem para nós ainda não foi feito. Sendo que a gente espera todos os dias. E por mais que a gente esteja no pior momento da nossa vida, olha, José estava na prisão. Por mais que a gente esteja no pior momento da nossa vida, na prisão, por mais que a gente esteja no nosso fundo do poço, mesmo assim, Deus ele vai nos usar para mostrar a pessoas sonhos que vão se cumprir na vida dela. Mesmo que os nossos sonhos não estejam se cumprindo. Mesmo que o que esteja acontecendo conosco seja o pior momento da nossa vida, Deus ele vai nos usar para levantar pessoas, para mostrar para as pessoas aquilo que vai acontecer. E ainda que essas pessoas não lembrem daquilo que a gente fez por ela, olha só, ainda que essas pessoas não lembrem, não se recordem daquilo que nós fizemos por ela, ainda assim Deus, ele não se esqueceu da promessa que ele tem para nossa vida. E uma hora ele vai cumprir, mas é na hora certa. Uma hora, o sonho que José teve lá no passado vai se tornar realidade lá no futuro. Mas ele tem que entender que nos piores dias dele, que nos piores momentos dele, Deus pode usar ele para que ele possa fazer algo grande por outras pessoas, para que ele possa realizar sonhos, para que ele possa desvendar sonhos de outras pessoas. Vocês estão entendendo? Então, o que que eu tô fazendo? E tipo assim, o que que eu tô fazendo aqui? Eu estou tentando elaborar uma mensagem expositiva. Eu pego o que aconteceu no texto, eu pego a história para trazer uma verdade para você acerca da história. Então, eu pego essa história e eu destrincho ela para que você possa entender aquilo que Deus quer falar com você. E é disso que a gente precisa. A gente precisa fazer isso. Mais mensagens positivas. Então, assim, ó, mensagem em tópicos. Eu poderia colocar o primeiro tópico.
Quando estamos, tipo, no fundo do poço, e mesmo assim, Deus nos usa. E segundo, Deus não se esquece das suas promessas. Mesmo que aqueles que a gente ajudou se esqueçam. Olha só, já tenho dois tópicos. Uma mensagem. E eu posso desenvolver sobre isso. Essa é uma mensagem expositiva. Beleza? Vocês entenderam? Entendeu? Quem tá entendendo aí diz amém. Dá um amém forte aí, dá um glória. Se você recebeu essa mensagem, irmão, você pode estar na prisão. Você tá entendendo? Você pode estar na prisão. Parece fácil. Você pode estar na prisão, irmão. Você entende? Você pode estar no pior momento da sua vida. Deus vai lhe usar. Eita, glória. É forte. É forte. Ok? Amém? Vocês entenderam? É um exemplo de pregações positivas. Vamos para o segundo exemplo. Vocês falaram de Davi, não é isso? Davi. Agora eu quero que vocês escolham um momento da vida de Davi. Eu vou dar três aqui para vocês escolherem, beleza? Quatro. Quatro. Vou dar quatro. Primeiro, Davi é ungido rei. Segundo, Davi e Golias. Terceiro, Davi na caverna. E quarto, o pecado de Davi com Batseba. Escolha um dos quatro lá. Que a gente vai preparar agora. Uma mensagem sobre isso. Uma reflexão, uma mensagem expositiva sobre isso. Na caverna. Uma foi na caverna. A caverna é forte. Eita, a glória. Davi na caverna. Aleluia. Quem mais? Quem quer mais na caverna? Caverna. Vixe, sai da caverna. Eita, glória. Caverna. Todo mundo quer caverna. Ficar interessados na caverna. Peraí, gente. Deixa eu só achar onde tá o texto, viu? Que a gente vai ler o texto aqui e vai preparar, meu irmão. Porque é assim mesmo. A gente faz na hora. Quem sabe faz ao vivo. Eita, glória. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vou falar pra você. É, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Olha só. Preste atenção. Diz assim, ó. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Beleza? Olhe, vou introduzir essa mensagem aqui dizendo que Davi foi ungido por Deus para ser rei de Israel. Davi foi ungido pelo profeta Samuel. E o profeta Samuel um dia chegou em Davi e disse: Davi, você vai ser rei. Você vai ser rei. Ungiu ele totalmente diante de todos os seus irmãos e disse: olha, você vai ser rei. Aquilo ficou no coração de Davi. Davi, ele não foi um rei como Saul. Saul foi um rei que o povo escolheu. Davi foi um rei que Deus escolheu. Então é muito diferente você ser escolhido pelo povo e você ser escolhido por Deus. Existe uma diferença. Aquele que foi escolhido pelo povo, ele acabou vivendo uma vida totalmente errada e desobediente a Deus. Aquele que foi escolhido por Deus, ele ia viver algo grandioso na presença de Deus, porque foi Deus que escolheu. Foi Deus que disse: Samuel, eu quero que você vá lá na casa de Jessé, que você unja uma pessoa. Então, um dia Deus escolheu Davi. Só que, tipo assim, Davi, só para dar um resumo aqui para vocês, Davi, ele foi e ele era o cara que apacentava as ovelhas do seu pai e ele defendia as ovelhas do seu pai. A gente sabe muito bem que ele defendeu do urso, defendeu do leão. E a gente sabe como ele chegou até Golias. Ele chega lá e consegue, sabe, se sobressair e com a unção de Deus e com o poder de Deus sobre a sua vida, ele consegue derrubar o gigante. Ok? Consegue derrubar o gigante Golias.
E quando Davi derruba o gigante Golias, a gente automaticamente liga na história de que Davi derrubou o gigante, agora Davi fica mais perto do palácio. Logicamente, aquele era um caminho aberto para o trono. Então, se Davi queria ser rei, quando ele passa por aquele momento ali, quando ele passa por aquele momento, ele está próximo de ser rei. Ele tá próximo. Ele agora vai virar o braço direito do rei. E ele vai poder ser rei. Mas existia um problema. E o problema era o atual rei. Saul, ele pensava assim: poxa, se Davi foi ungido rei, então quer dizer que para ele ser rei, eu preciso sair de cena. E Saul não queria perder o reinado, nem que sua família perdesse o reinado. Então ele começa a perseguir Davi. Então, o propósito que Deus tinha na vida de Davi se torna cada vez mais distante, porque Davi agora precisa fugir. Ele precisa fugir e ele estava ali, sabe? Ele estava com o rei. Ele casou com a filha do rei, porque quem ganhasse Golias ia casar com Mical. Ele casa com Mical, filha do rei. Só que o que acontece? O que acontece é que Saul começa a perseguir ele tem que fugir para sobreviver. E quando ele começa a fugir para sobreviver, a Bíblia diz que em um determinado momento ele se esconde em uma caverna, uma caverna, que o nome dessa caverna é Caverna de Adulão. Quando ele chega lá, é isso que eu acho incrível. A Bíblia diz que se junta a ele vários homens, homens que se achavam em aperto, homens que estavam endividados e homens de espírito desgostosos. Primeiro, Davi não estava bem. Davi não estava no melhor momento da sua vida. Davi não estava vivendo a promessa de Deus para ele. Na verdade, Davi agora era um fugitivo que poderia morrer a qualquer momento quando o exército do seu próprio povo o cercasse e o matasse. Mas ele tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. Então ele vai ali para a caverna de Adulão. Quando ele chega lá, se juntam a ele homens que estavam iguais a ele ou piores. E a Bíblia diz que quando esses homens, que são os 400 homens, se juntam a Davi, homens que estão endividados, ou seja, homens que não têm para onde ir, homens que estão sofrendo outro tipo de perseguição na sua vida, quando eles se juntam a Davi, a Bíblia diz que Davi se faz chefe deles. Davi, ele comanda eles. Então, entenda, Davi foi chamado para ser rei, mas o primeiro reinado de Davi foi na caverna. O primeiro lugar onde ele devia aprender era na caverna. Então, muitas vezes, olha só, muitas vezes a gente despreza as pequenas experiências que Deus ele quer nos dar em direção ao nosso propósito. A gente despreza as pequenas coisas. Quando a gente despreza as pequenas coisas, a gente não entende aonde que Deus está nos levando. Quando é que eu vou entender então? Você vai entender no final. No final você vai entender, eita, é por isso que eu tive que fazer isso. É por isso que Deus me colocou aqui. É por isso que Deus me colocou ali. É por isso que Deus ele me fez chegar até aqui. Então, tipo assim, os 400 homens que eram de espírito desgostoso, que eram endividados, eles se tornam os valentes de Davi. Eles se tornam os maiores guerreiros do exército de Israel quando Davi se torna rei. Quando Davi vai lá ser rei, ele não esquece daqueles que estavam com ele na caverna. Eles se tornam os maiores generais, os maiores guerreiros. Por quê? Porque Deus tinha um propósito através da vida de Davi para aqueles homens. Então, se para Deus era necessário tirar Davi do palácio, fazer com que ele fugisse, para ele transformar a vida de 400 homens, Deus ele ia fazer isso. Se para Deus era necessário levar ele para a caverna, para que através daquilo que tinha dentro de Davi, muito mais do que título, muito mais do que posses, muito mais do que riquezas, se Deus queria que Davi chegasse até ali para transformar a vida daqueles homens, então era muito mais importante ele ser perseguido. Muito mais importante ele passar por perseguição. Para quê? Para que ele pudesse viver aquilo. Vocês estão entendendo? Então, olha só, estou tirando uma verdade disso tudo. Estou tirando uma verdade bíblica. Então, muitas vezes, olha, agora eu estou falando da história. O que é contextualizar? Eu vou contextualizar agora. Às vezes, Deus ele vai lhe colocar numa situação. Deus ele vai lhe guiar numa situação para que você possa aprender
a viver o seu propósito. Para que você possa aprender. Ainda não é o cumprimento da promessa, ainda não é o cumprimento do chamado, mas Deus está te treinando para você conquistar o propósito. Deus está te treinando para você conquistar a promessa, assim como ele treinou Davi. E muitas vezes Deus ele vai te levar por caminhos, porque através desses caminhos Deus ele vai transformar a vida de pessoas através de você. E quando ele fizer isso, não ache que é a vida que está dando tudo errado, não. Porque quando você está no caminho de Deus, até quando dá errado, dá certo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu? Até quando dá errado, dá certo. Até quando você diz assim, meu Deus, por que é? Por que é que eu estou vivendo isso? Por que é que eu estou passando por isso na minha vida? Eu não entendo. E às vezes aquilo vai fazer com que Deus te guie para alguém. E quando Deus te guiar para alguém, ele vai transformar a vida dessa pessoa, cara. E se Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para que você transformasse a vida de uma pessoa, valeu a pena. Sabe? Era muito legal se Davi ele fizesse amizade com Saul e esperasse que Saul morresse para poder assumir o trono. Mas a verdade é que não era esse o propósito de Deus para Davi. Deus ele tinha que moldar Davi. Deus ele tinha que ensinar Davi. Deus ele tinha que fazer Davi entender, ei, você não é só rei quando você tem uma coroa na sua cabeça. Você é rei porque você é líder. E já que você é líder, eu te chamei para você liderar e transformar vidas. Então era justamente isso. Você vê, ó, para você ver. Eu peguei José e Davi. José na prisão consegue realizar o sonho de pessoas, consegue desvendar o sonho de pessoas. Davi na caverna consegue transformar a vida de pessoas. Ou seja, muitas vezes um momento difícil da sua vida, esse que você está dizendo que você não consegue produzir nada, muitas vezes é nesse que você vai produzir mais. É nesse que Deus vai fazer mais coisa através de você. É nesse que Deus vai transformar mais vidas através de você, talvez nos piores momentos, na prisão ou na caverna. Deus ele mostra que tem um propósito para a sua vida. Entenderam aí? A mensagem, essa é a mensagem, é uma mensagem, um tipo de mensagem positiva. Ela não vai seguir os versículos. Eu não vou ficar preso no versículo, eu não vou ficar preso em. O meu tema vai ser definido quando eu entender a mensagem daquilo que Deus quer falar para mim. Então eu vou ler e eu vou falar aquilo que Deus está falando no meu coração. Vocês dizem assim, eu acho isso complicado, mas sabe, quando você lê, quando você destrincha, quando você entende, talvez eu entenda isso, talvez você vai entender outra coisa. Talvez você tire outra coisa desse texto. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, tanto em José na prisão quanto em Davi na caverna de Adulão, olha só. Não, olha só como encaixa. Tá ligado? Davi sofrendo injustiça, José sofrendo injustiça. Mas os dois continuavam produzindo, mesmo distante da promessa. Mesmo ainda não tendo realizado a promessa estava lá, o sonho de Deus estava lá na frente. Mas olha só, da mesma forma que Deus usa Davi, treinando ele para transformar vidas, preste atenção, ali na caverna de Adulão, da mesma forma Deus usa José para quê? Para interpretar sonhos. E quando ele interpreta sonhos, ele ainda nem sabe que vai ter um sonho lá na frente que ele vai ter que interpretar, que é o de Faraó. Mas Deus já está fazendo ele interpretações. Da mesma forma, Davi. Davi nem sabe como ele vai ser rei lá na frente. Mas na caverna, ele já está preparando um exército. Na caverna, ele já está comandando. Na caverna, ele tem o seu povo. Então, muitas vezes, Deus está nos preparando para que a gente possa viver o nosso propósito. E a gente não está entendendo. Vocês entenderam? A gente não está entendendo. Tipo assim, quando eu ajudava alguém há muito tempo atrás, tipo, quando eu aconselhava alguém, sempre gostei muito de aconselhar, e eu não sabia que Deus ia me levar a ser pastor. Eu poderia querer, eu poderia imaginar, mas tipo assim, quando eu comecei mesmo, eu não sabia, não fazia a mínima ideia. E Deus, ele me mostrou situações
onde eu iria lidar com pessoas para que eu pudesse aprender a lidar com as outras pessoas mais na frente. Então, isso tudo é experiência e maturidade daquilo que Deus ele quer transformar na nossa vida. Beleza, tô entendendo. Agora, essa, eu tô fazendo uma exegese do texto. Agora, se eu pegasse aqui, ó. Se eu pegasse aqui e eu dissesse assim, eu pegasse assim, ó. Davi estava na caverna de Adulão. A caverna significa. é, Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa nada a ver aqui. Presta atenção. Como eu posso fazer isso, certo? A Bíblia fala que na caverna se juntaram todos os homens endividados. Então, irmão, eu quero falar sobre isso essa noite. Quero falar sobre os irmãos que estão endividados. Eu quero dizer que todos os irmãos que estão endividados têm que se juntar ao Davi. O Davi é o pastor. Ao Davi sou eu, pastor. Davi, venha até mim os irmãos endividados. E a gente vai orar. E Deus vai transformar a sua vida. E você vai se transformar num guerreiro. E você vai deixar de ser endividado. Bom, essa ainda é uma palavra boa? Eu não achei ruim, não. Eu achei que essa é interessante. Interessante. Mas eu posso pegar, até porque, gente, eu acho um absurdo você pegar e transformar o texto numa coisa que não tem nada a ver. Eu tô tentando fazer aqui, mas eu não consigo. Então, tipo assim, mas tem muita gente que faz isso. Que vai pegar um texto da Bíblia e que vai pegar coisa que não tem nada a ver pra falar sobre isso. Vocês estão entendendo? Então, muito cuidado com isso. O evangelho não é adaptável. O evangelho não pode ser modernizado. O evangelho é puro e é simples. E não muda. Amém? Vocês entenderam que é uma pregação expositiva? Quem entendeu aí, dá um amém aí, dá um amém. Eu usei dois exemplos aqui. Dois exemplos. A outra se assustou. Isso. Vamos dizer que toda heresia nasce de uma exegese. Toda heresia nasce de uma exegese. Entendeu? Uma exegese é um estudo errôneo da Bíblia. Então toda heresia ela vai nascer de uma exegese. Todas as vezes que você vê, tem igrejas que nascem de uma exegese. Tem heresias que nascem de uma exegese. Tem visões bíblicas que nascem de uma exegese. Você tá entendendo? Então, tipo assim, por exemplo, aquela visão de que Deus vê Deus como se fosse um gênio da lâmpada, tá ligado? De você chegar lá e tudo que Deus ele você quiser, Deus vai dar. Não é assim. Ou se não, aquele evangelho adaptável, que é o evangelho hoje, eu poderia chamar o evangelho dos famosos. Todo mundo é crente, mas ninguém deixa a vida de pecado. Todo mundo é cristão, mas está todo mundo vivendo a sua vida como se o cristianismo e o evangelho não transformasse eles. Então, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que a igreja que eles foram, ou o jeito que eles tentaram entender a Bíblia foi uma exegese, entendeu? Quando a gente faz uma exegese, a gente extrai as verdades bíblicas, aquilo que Deus quer falar. E a Bíblia, ela é inerrante em sua mensagem. Então, a Bíblia, ela vai se completar, ela vai se complementar. E ela é inerrante em sua mensagem. A gente sempre vai conseguir encontrar a resposta na Bíblia. Amém? E é isso aí. É isso que eu quero deixar no coração de vocês hoje. Beleza? Quem entendeu aí, dá um amém, dá um glória. Acho que deu para entender, né? Amém, pastor. Depois a gente faz a brincadeira. A gente foi fazer essa brincadeira uma vez, a gente viajando. A gente dizia assim, ó, peguem a Bíblia aí, vocês vão abrir. E aí, no que der, vocês vão pregar. Aí, ó. Essa é uma brincadeira boa. A gente pega a Bíblia, abre a Bíblia. Agora leia, agora pregue. Ó, é massa essa brincadeira é top, viu? É massa. Lembrar de levar o spray laranja. Claro, com certeza. Brincadeira. Brincadeira de pastor.
Não, mas, ei, sabe qual é a brincadeira que eu vou fazer com vocês? É tipo assim, ó. Eu vou pegar, fazer, essa eu vou fazer presencial. Eu vou dizer assim, ó, gente, comecem a pregar qualquer coisa. Aí eu dou um óleo na sua mão, assim, ó. Aí eu digo, ó, tome, agora você vai pregar, tem que usar isso aqui. Aí você começa a pregar e você vai começar a falar do óleo. O óleo é, por falar sobre a união, a Bíblia diz que a união é como o óleo que desce na barba do sacerdote. Então, do mesmo jeito que o óleo desce na barba do sacerdote, é assim que deve ser os irmãos. Eita glória. Não tem nada a ver, tá vendo? Falar é fácil, difícil é falar. Então, então, boa. Boa. Mas, tipo assim, vocês entendem que eu consegui, ó, eu consegui falar, tipo, de uma verdade bíblica sem eu ter, sem eu ter preparado antes, sem eu ter, sem eu ter orado para preparar aquilo, sem eu ter pesquisado sobre aquilo. Eu abri aqui e eu preguei. Vocês estão entendendo? Falei uma verdade bíblica. O que significa? Significa que se a gente, assim, imagine se a gente parar e ler, e pesquisar, e escrever, e destrinchar, sai muito melhor. Está entendendo? Sai muito melhor. E quando a gente faz isso, a gente acaba organizando tudo. Então, é justamente sobre isso que eu estou falando para vocês. A pregação expositiva é mais complicada, é, mas é a pregação que eu poderia dizer assim que é a pregação que é mais impactante na vida das pessoas. Com certeza. Oxe, não entendi não, Mirella Nari 2021. Amém. Então, gente, vão se preparando, vão estudando para a oportunidade, que a oportunidade está aí, viu? Assim que fica a citação. Ah, tá, entendi. Entendi. Desculpa aí, pô. Ah, tá. Boa, boa, boa. Muito bom. Então, gente, olha, quando é isso mesmo pra mim no fim, meu Deus, gente. Vocês desanimam demais, professor. Desanima, tchau. Adeus. Ai, meu pai. Ô, velho, aí você me quebra, pô. Que é isso? Não, não, eu sou fraco. Sou fraco. O importante. Quer ver, tá com a outra? O importante é a gente tentar, beleza? O importante é a gente tentar. Ó, pregar. Pregar. Não vou obrigar vocês a pregar, não. Mas, preparar a mensagem, vocês vão saber. Se só é redação, é preciso vocês não vão saber preparar uma mensagem. Então, vocês vão preparar mensagens, beleza? Vão aprender, com certeza. Então, o que é que eu quero de vocês? Vou passar um exercício para casa, beleza? Um exercício para casa. Qual é o exercício? Certo? Eu não quero, eu não preciso de um esboço bem elaborado. Eu só preciso de uma coisa. Olha só. Vocês vão orar. Quem crê que Deus fala aí? Bota a mão por cima e dá um amém aí. Você crê que Deus fala? Que Deus fala, fala. Que ele fala assim de verdade, que ele fala. Você crê que Deus fala? Então você vai orar. Ó, não vai ser as suas ideias. Não vai ser aquilo que você pensa. Você vai orar e você vai dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo em um determinado assunto da Bíblia. Você vai passar essa semana orando. Beleza? Ó, o exercício é esse. Vai começar na oração. Você vai passar essa semana orando. E Deus, ele vai falar com você. Olha só. Tô falando sério. Deus, ele vai falar com você. Deus, ele vai mostrar uma passagem da Bíblia. E eu quero que, através daquilo que Deus mostrar para você, só uma, eu só quero uma verdade bíblica. Não precisa ser um texto longo, pode até ser um texto curto, não tem problema. Você vai mandar para mim o versículo e você vai mandar para mim a verdade daquilo que Deus falou com você. Beleza?
Eu creio que você consegue fazer isso. Não, não, eu creio não, eu tenho certeza, tá bom? Então, Deus não precisa de internet para falar, não. Então, Deus vai falar. Agora, se vocês vão querer mandar, aí é responsabilidade humana em cima do chamado divino, tá bom? Vocês vão escrever um texto sobre o... Cadê seus textos de discipulado? Como assim? Não entendi. Eu tô atrasado, né? Eu mandei dois só. Tá bom. Vou mandar os outros. Meu pai amado. Ah, vai copiar os meus textos. Não, vocês são bons nisso. Não, vocês são muito bons nisso. Vocês são bons em fazer isso. Vou mostrar pra vocês isso, tá? Orem ao Pai. Eu vou estar aqui em oração. Deus ele vai lhe mostrar a mensagem, a pregação. Você não, eu não estou pedindo para você preparar um esboço. Eu quero que você faça um pequeno texto com uma verdade bíblica sobre uma história bíblica. Só. Só isso. Pequeno texto trazendo uma verdade bíblica sobre uma história bíblica. Ponto final. Tá bom? Não, você não eu sou peça de português e história. Tá? Então eu trago uma verdade matemática da Bíblia. Trago uma verdade geográfica. Mas trago uma verdade, pelo amor de Deus. Não, mas estudante de arquitetura faz esboço, que eu sei. Faz ilustração. Então, amiga, você tem que largar na frente de todo mundo. Ilustração, desenho. Pronto. Então, escreva. Não desenhe, não. Escreva. Contabilidade faz conta. Então, eu vou mandar você abrir um livro de números e pregar sobre números. Pronto. Mirella agora, só porque falou de conta, vai ter que trazer a verdade bíblica do livro de números. Não, tô brincando, gente. Mas é o seguinte. É, orem e vocês vão ter que me mandar um texto sobre uma verdade bíblica. Só isso. Só para mostrar que vocês são capazes. E eu creio que são. Amém? Fica o exercício aí para vocês. Vou mandar lá no grupo para as outras pessoas poderem fazer também. Beleza? Todo mundo de acordo? Dá um amém aí. Ninguém mais. Amém. Um amém. Outro amém. Amém, vaso. Glória a Deus. Então, é isso aí. A aula tá acabada. Deus abençoe vocês. Quem gravou e depois bota no grupo. Beleza? Então, tchau, tchau, tchau. Alguém tem mais algo a comentar? Não, né? Então, tem alguma coisa? Alguém tem alguma coisa para comentar? Perguntar alguma dúvida? Se não tiver, eu estou encerrando. Boa, boa, Igor. Tamo junto. Tchauzinho, galera.